Boa tarde a todos. Eu, Vivian Pamela Viviane de Castro, na qualidade de mestre de cerimônia, dou início à solenidade de outorga do título de professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo ao professor Dr. José Jobson de Andrade Arruda. Para compor a mesa, inicialmente convidamos professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professor doutor José Eduardo Krieger, pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo, representando neste ato o magnífico reitor, professor doutor Marco Antônio Zago. Professor doutor Paulo Martins, vice-diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professor doutor Oswaldo Luiz Angel Cogiola, chefe do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professora doutora Vera Lúcia Amaral Ferlini, docente do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Senhora Rosângela Duarte Vicente, assistente técnica de direção para assuntos acadêmicos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Neste momento, agradecemos a presença de todos e registramos a presença dos professores eméritos e ex-diretores dessa casa, professor doutor João Batista Borges Pereira, diretor nas gestões de 1985 a 1989 e 1994 a 1998. Professor Dr. Cedirano, diretor na gestão de 2002 a 2005 e ex-pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo. Professor emérito Fernando Antônio Novaes. O senhor Flávio Romeu de Carvalho, professor doutor Fábio Romeu de Carvalho, vice-reitor da Unip. Senhor Joaquim Engler, coordenador técnico do Gabinete da Presidência da FAPESP, representando nesse ato o professor Carlos Américo Pacheco, presidente do CTA da FAPESP. E senhora Roberta Matarazzo, presidente do Conselho da Associação dos Amigos do Museu de Arte Contemporânea. Passamos a palavra à professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Todos, eu quero cumprimentar essa mesa, professor José Eduardo Krieger, pró-reitor de pesquisa da USP, o meu colega, professor Paulo Martins, vice-diretor da Faculdade de Filosofia, o professor Cogiola, Oswaldo Cogiola, chefe do Departamento de História, a professora Vera Lúcia Amaral Ferlini, professora do Departamento de História. Quero cumprimentar os membros da congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Também os professores eméritos, os diretores
diretores de outras unidades, o vice-reitor da Universidade Paulista, professor Fábio Romeu de Carvalho, professores, funcionários, estudantes, alunos do professor Jobson, amigos de todos nós e do professor. Quero cumprimentar todas as autoridades presentes. Também não posso deixar de fazer uma referência aos meus familiares, aos nossos familiares. Meus pais, minha filha e meu filho, minha neta e meu neto, nora, genro, irmãos, cunhados e sobrinhos. Bom, quis o destino que eu estivesse hoje presidindo essa sessão de outorga do título de professor emérito a José Jobson de Andrade Ramos. Não aceitei sem hesitações. Foram muitas. Motivos ponderáveis fizeram-me decidir por estar aqui na presidência dessa mesa. Moveu-me
Passamos a palavra à senhora Rosângela Duarte Vicente, assistente técnico de direção para assuntos acadêmicos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, para a leitura do termo oficial de outorga do título. Boa tarde a todos. Termo de concessão do título de professor emérito ao professor doutor José Jobson de Andrade Arruda. A congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em sessão de 20 de setembro de 2017, considerando os elevados méritos do docente e os relevantes serviços prestados pelo professor doutor José Jobson de Andrade Arruda, resolveu outorgar-lhe o título de professor emérito desta faculdade. Nesta data, em sessão solene, a ilustríssima senhora professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, diretora desta faculdade, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 93 do Estatuto da Universidade de São Paulo, e tendo em vista a deliberação da congregação acima mencionada, fará a entrega ao homenageado do diploma alusivo do título. Antes, porém, e após a leitura deste termo, a ilustríssima senhora professora doutora Vera Lúcia Amaral Ferlini, docente do Departamento de História, representando a congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, saudará, em nome da congregação, o professor doutor José Jobson de Andrade Arruda. E para constar, eu, Rosângela Duarte Vicente, assistente técnico de direção para assuntos acadêmicos, lavro o presente termo, que será assinado pelo presidente da sessão, professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, pelo homenageado e pelas demais autoridades que compõem a mesa dos trabalhos. São Paulo, aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2017. Para os cumprimentos, passamos a palavra ao professor doutor José Eduardo Krieger, pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo, neste ato representando o magnífico reitor, professor doutor Marco Antônio Zago. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui, representando o nosso reitor, professor Marco Antônio Zago, e num momento tão importante para a universidade. Eu gostaria de primeiro cumprimentar a minha colega, a professora Maria Arminda, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em nome de quem eu cumprimento as demais autoridades, os colegas de mesa, os membros da congregação, os professores eméritos, representantes das outras universidades, docentes, servidores e alunos. Reverenciar o passado, como nós estamos fazendo aqui, ele só se justifica se isso for uma referência para o futuro. E eu tenho certeza que o professor Jobson sentirá nessa homenagem os dois aspectos. O primeiro é que embora seja um título dado pela unidade em nome da universidade, ele parte dos seus pares.
O processo se inicia no departamento, aonde as pessoas tiveram maior contato com pessoas que influenciaram as atividades da universidade, e depois isso é confirmado em outras instâncias. No caso desta unidade, a congregação, e finalmente é feita essa homenagem que nós estamos tendo hoje. Então isso, por si só, é motivo de júbilo, e eu tenho certeza que o professor Jobson se engrandece com isso. O segundo aspecto é que isso só tem razão de ser se você estiver mirando o futuro. Quer dizer, a referência ao passado, a reverência ao passado, ela só faz sentido se for uma referência para o futuro. E nós vivemos hoje, na universidade, um momento muito importante. As universidades do porte da Universidade de São Paulo, no mundo todo, estão hoje se debatendo questões fundamentais com relação à sustentabilidade de suas atividades, que não estão postas em dúvida, mas no mundo atual é necessário que nós tenhamos mecanismos de transparência para, de maneira ativa, demonstrar à sociedade o que é que os recursos que ela provê a essa unidade são realizados. Isso inclui questões tradicionais que já vêm desde Bolonha, passando pela Renascença, aonde as universidades são conhecidas por serem fonte de conhecimento e centro de formação e capacitação profissional, e mais do que isso, de formação de cidadãos que poderão influenciar e transformar a nossa sociedade. Mas hoje, contando não só com a facilidade de comunicação, mas a carência de recursos para várias atividades que são igualmente importantes, nós temos que ter mecanismos proativos de demonstrar diuturnamente à sociedade o que é que os recursos que ela aloca para cá estão produzindo. Eu acho que a Universidade de São Paulo tem orgulho do conjunto de ações que ela produz e da contribuição que ela vem dando nas últimas décadas para a transformação da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do país e, evidentemente, contribuições no engrandecimento do saber da humanidade. Eu acho que, nesse contexto, todas as vezes que nós homenageamos pessoas que contribuíram nessas ações, isso se reveste de uma importância muito grande. E com essa perspectiva de que hoje nós estamos muito focados nos desafios para continuar tendo uma universidade pública, autônoma, que seja capaz de entregar o que dela é esperado, mas sem perder a responsabilidade das nossas ações do presente. Essas são as grandes preocupações dos docentes, dos alunos, dos servidores e dos que estão ou que se encontram na gestão dessa universidade. Então, para nós, esses momentos aonde, na realidade, se confundem a homenagem a pessoas que contribuíram com a universidade e reafirmação de valores, é um momento importante. E eu espero que, dadas as questões conjunturais que o Brasil e o mundo passam hoje, é importante que todos nós saiamos daqui confiantes de que a expectativa depositada nessa universidade, ela vem se concretizando e se concretizará. Eu gostaria de cumprimentar o Departamento de História, a congregação, a direção da escola e, fundamentalmente, o nosso homenageado. E muito obrigado pela atenção. Para os cumprimentos, passamos a palavra ao professor doutor Oswaldo Luiz Angel Cogiola, chefe do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.
Bom, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar todos os presentes. Não vou repetir todos os nomes que aqui já foram ditos, certo? Cumprimentá-los em particular pelo fato de terem se feito presentes, desafiando a canícula. Eu perguntei para o Paulo se a palavra existia em português, porque eu, além do mais, represento o único sotaque externo aqui nessa mesa, certo? Para virmos para esta homenagem. Uma homenagem que nos honra ter proposto e nos honra participar da sua concessão. Nos honra participar da concessão do grau de professor emérito para o professor José Jobson de Andrade Arruda, professor histórico e agora emérito do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Vou me limitar a dizer a trajetória do professor. Temos a professora Vera Lúcia Amaral Ferlini, que vai se referir especificamente a ela e vai entrar no detalhe. Portanto, eu não vou entrar nesse tipo de detalhes. Eu gostaria apenas de sublinhar, em nome, sim, do Departamento de História, o que essa trajetória representa para nós. Essa trajetória representa para nós o seguinte: uma trajetória intelectual, que é conhecida não apenas entre os historiadores, mas na sociedade em geral, certo? Uma trajetória intelectual e uma produção intelectual muito importante. Uma trajetória docente, porque o professor foi por décadas docente e formador de graduandos e de pós-graduandos no Departamento de História da Faculdade de Filosofia. E, finalmente, também uma trajetória político-institucional. Eu vou lembrar aqui, e antes que a Vera seguramente o faça, que o professor Jobson foi também chefe do Departamento de História, certo? No seu devido momento. Numa eleição, certo, que teve várias chapas, eu me lembro disso, e eu me lembro de uma reunião, não me lembro em que casa era, certo, onde estavam a Vera Ferlini, eu, outros professores e o próprio professor Jobson, e estávamos redigindo coletivamente o programa para a gestão do departamento do professor Jobson para os próximos 2 anos. E, efetivamente, redigimos esse programa, houve uma eleição, e o professor Jobson venceu essa eleição. E eu me lembro que eram bons tempos aqueles onde tínhamos chapas, certo, para disputar chefia do departamento, certo? Hoje, praticamente, tem que catar a laço o chefe de departamento, certo? Naquela época tínhamos disputa, tínhamos chapas pela chefia. E essa coisa, esse detalhe não era secundário, porque estamos falando dos anos 80. Estou falando no período de redemocratização, da fase final da luta contra a ditadura militar no Brasil, certo? Da redemocratização. E o Departamento de História, a Faculdade de Filosofia em geral, mas muito particularmente o Departamento de História, jogava um papel importante e muito visível na luta por essa democratização da universidade, do Estado e do país, certo? E eu quero lembrar que o professor Jobson teve um papel nessa questão também, porque foi chefe do Departamento de História exatamente naquele período. Com isso, quero encerrar as minhas palavras e dizer simplesmente que apoio totalmente as palavras do nosso pró-reitor, que nos lembrou que esta é uma homenagem ao passado, mas também se faz com uma visão no futuro e também com uma visão no presente. A universidade na qual o professor Jobson foi, no seu momento, docente, como se diz, ativa, não é a mesma universidade de hoje ela se transformou. Nós vamos continuar defendendo uma universidade pública, autônoma e gratuita. É uma universidade que aprovou ter cotas étnicas e raciais na sua composição por iniciativa desta faculdade, certo? Portanto, esta faculdade continua cumprindo esse papel, certo? E este departamento também o continua fazendo. O nosso departamento foi o primeiro de toda a USP a se pronunciar em favor dessas cotas e a fazê-lo de maneira pública e por escrito, certo? De toda essa trajetória faz parte o professor Jobson, que não é o passado, é também o futuro pela sua produção e é também o presente, porque o professor Jobson é atualmente professor sênior do nosso, ou seja, continua sendo responsável por cursos, por disciplinas de graduação e de pós-graduação no nosso departamento. Portanto, não é uma despedida, é até logo, até mais tarde, certo? Agora com o título de professor emérito. Muito obrigado. Agradecemos a presença do professor titular Paulo Borba Cassella, chefe do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Para a saudação, passamos a palavra à professora doutora Vera Lúcia Amaral Ferlini, docente do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos, senhora diretora, senhor pró-reitor, senhor vice-diretor, membros da congregação, diretores de departamento, em especial do Departamento de História, funcionários da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, autoridades universitárias, alunos, familiares e amigos do homenageado, senhoras e senhores. Agradeço ao Departamento de História e à congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas por esta indicação. Uma grande honra e uma imensa responsabilidade. Em sua preparação, deparei-me com a assombrosa trajetória desse meu professor e colega, emocionei-me, revivi momentos, mas, sobretudo, aprendi. Em uma época de tantas incertezas sobre os destinos das universidades públicas e da própria carreira docente, o percurso que lhes vou apresentar é um estímulo para que continuemos. Hoje é um dia marcante para o Departamento de História, em especial para o programa de pós-graduação de História Econômica, pois aqui estamos para homenagear o professor doutor José Jobson de Andrade Arruda, uma vida dedicada à pesquisa, ao ensino e à divulgação da história em 55 anos desde seu ingresso no curso de História. Trajetórias como esta, que lhes vou apresentar, dão a certeza que ninguém simplesmente possa se fazer professor. Nasce-se professor. Logo que formado, o professor Jobson foi convidado pelo professor Eduardo de Oliveira França, catedrático de História Moderna e Contemporânea, para integrar a equipe da cadeira, ao lado do professor Fernando Novaes, do professor Carlos Guilherme Mota, Istvan Jankso, entre outros. A cadeira de História Moderna primava pelo seu rigor, pelo apego à tradição francesa inaugurada em 1934. Aulas preparadas com cuidado, sobretudo problematizadas, pois, como exigia o professor França, a aula devia partir de um problema. Leituras minuciosas de textos fundamentais em seminários divididos entre os assistentes que iam dos clássicos marxistas, dos clássicos franceses, aos escritos do grupo Past and Present, das discussões dos análises. As obras eram lidas e discutidas pelo grupo e dadas aos alunos. A bibliografia marxista clássica da intelectualidade da época era básica, mas, como nos dizeres do próprio professor Jobson, não se tratava de um marxismo determinista, mecanicista, economicista, do econômico determinando o cultural. Se o livro do Maurice Dobb, A Evolução do Capitalismo, era obrigatório, lido por todos, os seminários iniciavam-se por Huizinga, o outono da Idade Média. Lia-se Roser, Burckhardt, numa mesclagem de textos de leitura de história da cultura, história religiosa e de história econômica e social. Sem esquecer que Marc Bloch e Lucien Febvre eram indispensáveis durante o curso. Sua atuação como professor não começou, porém, com as aulas de História Moderna. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, nome
da faculdade até a mudança no final dos anos 60, desde sua fundação, motivava e preparava os alunos para o ensino nos ginásios, nos colégios e nos pré-vestibulares. Foi nos pré-vestibulares que Jobson encontrou um campo fértil de realização, conseguindo formular aulas que transmitiam com precisão acadêmica os conhecimentos exigidos para o ingresso às faculdades. Dar aulas em cursinho era, na década de 60, opção de trabalho para alunos brilhantes da USP. O professor Jobson começou a dar aulas no segundo ano da faculdade, no cursinho técnicos, passando pelo Dreyfus e no cursinho do Grêmio da Faculdade de Filosofia, que depois se transformou no Equipe. O cursinho do Grêmio da Faculdade, era um caminho natural dos alunos e um curso bastante prestigiado. As mudanças do sistema educacional, ao final dos anos 60, a valorização cada vez maior do ensino universitário, a procura expandida pelos pré-vestibulares, fizeram nascer novos cursinhos que passaram a procurar os melhores professores do mercado. O cursinho do Grêmio deu origem à Equipe e Jobson foi contratado de forma bombástica, como ele mesmo descreve, pelo Objetivo, então em plena expansão. No Objetivo, deu aula por 17 anos, no colegial e no pré-vestibular. Sua experiência e seriedade no preparo das aulas da USP, seu dom natural para o ensino, fizeram da área de História um espaço respeitado no Objetivo, sob sua coordenação. E sob sua coordenação era preciso material didático academicamente impecável, reuniões para o preparo das aulas, seleção criteriosa de professores. Porque Jobson abriu espaço para os alunos da USP para iniciarem sua carreira didática, escolhendo aqueles que, além da capacidade acadêmica, tivessem o dom e o gosto pelo ensino. E muitos deles continuaram sua carreira, tomando por exemplo de que, mesmo dando aulas em colégio e cursinhos, era possível dedicar-se à pesquisa. As aulas que eletrizavam os jovens, fazendo que assistissem às classes repetidas vezes para o horror dos outros professores, pelo rigor do conteúdo, pela linguagem adequada, transformaram-se em livros didáticos que formaram gerações. História antiga e medieval, história moderna e contemporânea, toda a história, dentre outros livros didáticos por ele publicados, estes com mais de 20 edições, livros adotados por colégios e mesmo faculdades, e até hoje, como testemunham dados de várias secretarias de educação do Estado de São Paulo, são os mais procurados em bibliotecas municipais. É o caso de uma notícia que tivemos de que em Jacareí, segundo informou o diretor das bibliotecas educativas, em suas 3 unidades, com mais de 70 mil títulos e um grande volume de livros de história, é o Toda a História, o livro com maior procura e saída nos acervos. Ou seja, o legado do professor no campo dos livros didáticos é imenso e continua impactando diretamente a vida dos estudantes do ensino fundamental e médio. Essas obras, além do cuidado factual, carregam a carga interpretativa burilada e sempre atualizada em suas aulas na universidade. Porque o professor Jobson continuou dando aulas na USP todo esse tempo, todos os semestres, e fazendo pesquisa. Desde o início da graduação, integraram o grupo de pesquisa do professor Joaquim Barradas de Carvalho para a edição de textos sobre o descobrimento do Brasil, juntamente com colegas como Ana Maria Camargo, Kátia Butt, Raquel Gleiser, Arnaldo Contier, entre outros. O avanço das reflexões sobre a colonização do Brasil na área de história moderna, que levou ao conceito de antigo sistema colonial
por professor Fernando Novaes, as reflexões sobre o impacto da Revolução Industrial na economia mundial, a habilidade matemática, o longo trato com documentos, levou o professor Jobson a se debruçar sobre os manuscritos das balanças comerciais de Portugal, ainda em fotocópias, e a mapear o vigoroso crescimento de produtos agrícolas e extrativistas no Brasil entre 1796 e 1831. Não se tratou, porém, de simples, na verdade, não tão simples, arrolamento de dados, execução de tabelas e gráficos, como ele acentuou mais tarde em importante artigo sobre a quantificação em história. Mas se tratou de uma tese que ousadamente discutia a afirmação de Celso Furtado de que a conjuntura econômica favorável ao Brasil na época da independência era uma falsa euforia. Seu trabalho, hoje considerado um marco de viragem na história econômica do Brasil, apontava uma euforia efetiva. Essa constatação ancorou novas pesquisas, tanto em história econômica, como em história política e história social, permitindo a investigação sobre o papel dos grupos mercantis, das elites e da sociedade na época. Defendida em 1972 e publicada em 1980, é um referencial permanente, um clássico da historiografia brasileira. Mas as pesquisas não pararam. Suas aulas de história moderna, especialmente sobre a Revolução Inglesa e a Revolução Industrial, levaram a tese de livre docência, a Grande Revolução Inglesa, defendida em 8 de outubro de 1982. Já nessa altura, com intensa atividade na pós-graduação, generosamente orientava estudantes de todo o Brasil, aceitando temas, mas muitas vezes sugerindo pesquisas, fornecendo documentação, burilando hipóteses e projetos. Em 1986, fez concurso para titular em História Moderna, talvez dos raros professores de nossa área que tenha chegado a titular, trabalhando formalmente em tempo parcial. Digo formalmente porque sua atuação era intensa no Departamento de História. Tão intensa e presente que se tornou, como nosso chefe de departamento lembrou agora, naquele ano de 1986, chefe do departamento e entrou em regime de dedicação integral, abandonando as aulas no objetivo. Iniciava-se uma nova e importante fase de gestão acadêmica. Entre 86 e 87, foi chefe do departamento e coordenador do programa de pós-graduação em História Econômica. A partir de 1988, assumiu a diretoria de Ciências Humanas do CNPq, em uma gestão inovadora, desenvolvendo um intenso programa de eventos, como o Congresso Internacional Escravidão, que se realizou em vários estados com a participação compartilhada de importantes especialistas estrangeiros. Ao mesmo tempo, lançou uma coleção de trabalhos sobre o tema, em que se incluíram hoje clássicos sobre o escravismo, como Segredos Internos, de Stuart Schwartz. Começava a despontar o editor Arguto, que teria, a partir de 2000, importante atuação na EDUSC de Bauru. Como membro do Conselho Superior da FAPESP, entre 91 e 2003, tendo sido vice-presidente da Fundação de 95 a 97, sua atuação foi decisiva no financiamento para o projeto Resgate da documentação relativa a São Paulo do Arquivo Histórico Ultramarino de Portugal. Este acervo é hoje peça fundamental para pesquisas sobre a história econômica da capitania, entre outras, não só econômica, tendo servido de base a mais de 20 trabalhos na nossa área. Aposentado na USP,
Jobson foi professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, de 2001 a 2012, pela qual hoje é titular aposentado. Foi pró-reitor de pesquisa e de pós-graduação na Universidade Sagrado Coração, em Bauru, de 2002 a 2011. Também exerceu os cargos de secretário executivo da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, entre 93 e 95, mas a repercussão de seus trabalhos lhe lançava novos desafios, colocando-o sempre em contato com Portugal e seus especialistas. Aliada à sua experiência em eventos, em 1991, quando se preparava a comemoração dos descobrimentos portugueses, participou, no âmbito da Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, CNCDP, da fundação da Cátedra Jaime Cortesão da Universidade de São Paulo, sediada a partir de 1992 no Instituto de Estudos Avançados. De 95 a 98 foi seu diretor, criando um programa de visitas de especialistas portugueses que alavancaram os estudos de história e de cultura do mundo lusófono, fazendo renascer entre nós as disciplinas de história ibérica, que remontavam, sem dúvida, ao vigor do professor Joaquim Barradas de Carvalho, que tinha sido seu orientador no início da graduação. Impasses institucionais levaram, entre 97 a 2002, a intensa negociação para a transferência da cátedra para a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Figura central dessa refundação, professor Jobson tem, desde então, coordenado grupos de pesquisa e estimulado novos estudos dentro da cátedra. Sua atuação na pós-graduação também é intensa. De 1978 até agora, foram mais de 90 trabalhos orientados e defendidos. Seus mestres e doutores estão em universidades de todos os estados da Federação, atuando principalmente na área de História Econômica. Até aqui, traçamos uma carreira de mais de 50 anos no ensino, na pesquisa, na divulgação, na gestão, no incremento de projetos, na formação de mestres e doutores. Mas, muito além disso, está a sua contribuição para a história, como já antes afirmado, um marco para a história econômica, uma referência. Nessas 5 décadas, foram mais de 40 artigos no Brasil e exterior, 10 livros acadêmicos de sua autoria, 7 livros organizados e 50 capítulos de livros publicados. A utilização de dados quantitativos cruzados ao processo social e política do final do antigo regime indicou a nova configuração econômica das capitanias, como já frisado, bem como a base material das elites que encaminharam a independência. Assim, o livro O Brasil no Comércio Colonial, tese defendida em 1972, mais que a polêmica com Celso Furtado e o mapeamento da economia das capitanias ao final do antigo regime, abriu horizontes para se pensar a relação colonial, o impacto da perda do Brasil na economia de Portugal e a problemática da sua industrialização. A relação colonial, nos moldes de um sistema que, mais recentemente, Jobson tem preferido assinalar seu caráter moderno, tem sido a diretriz de suas pesquisas no sentido de extração do excedente para a metrópole, rechaçando veementemente a exclusão dos benefícios para o comércio português, como mostrou o Império Tripolar, artigo de polêmica publicado nos Estados Unidos e no Brasil. Aliás, a polêmica, como todos sabem, é um dado da sua produção, tanto nas discussões da historiografia portuguesa como na historiografia brasileira.
Seus dados e argumentos sobre a importância do comércio do Brasil para Portugal e as consequências da perda da colônia provocou e ainda provoca debates, reações dos historiadores portugueses. Sua análise profunda sobre a reorganização do papel da colônia em um novo padrão de colonização, apontando a importância dos vínculos coloniais e as potencialidades econômicas que estiveram na base da independência, alimenta ainda hoje discussões, no mínimo, acaloradas no Brasil. É o caso da expressão conceitual, o moderno sistema colonial, ao invés de antigo sistema colonial, não só em alusão ao período moderno, mas, como ressaltou um orientando dele, principalmente pelo fato de entender tal sistema como pertencente à racionalidade moderno-capitalista em sua procura por lucros. Dessa forma, a terminologia o moderno sistema colonial concebe um sistema econômico que se contrapõe à ideia de Fragoso e Florentino de um arcaísmo como projeto. A reflexão sobre a conjuntura desse período ganhou instigantes questionamentos em dezenas de artigos que se consolidaram em 2000 no texto Decadência ou Crise do Império Luso-Brasileiro, o novo padrão de colonização, publicado primeiramente na revista da Universidade de São Paulo e numa outra edição na revista, na Hispanic American Historical Review, onde houve uma polêmica com réplica e tréplica com historiador português, mostrando, e nesse artigo ele mostra o novo enlaçamento Portugal-Brasil a partir da segunda metade do século XVIII, em uma nova temporalidade do sistema colonial. Os estudos sobre a Revolução Inglesa e sobre a Revolução Industrial, originalmente publicados na Brasiliense em 1984 e o CITEC em 1995, cruzaram-se com as pesquisas sobre a economia luso-brasileira e as condições da vida da corte em 1808, no livro Uma Colônia entre Dois Impérios, a abertura dos portos brasileiros, de 2008, fruto de uma intensa pesquisa primária e parte do projeto temático Dimensões do Império Português, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, com participação ativa e direção do Núcleo de História Econômica do professor José Jobson de Andrade Arruda. Nesse livro, A Colônia, Uma Colônia entre Dois Impérios, a abertura dos portos brasileiros, o evento histórico, a chegada da corte portuguesa e a abertura dos portos são explicados a partir da relação do evento, no caso político, com a estrutura econômica e social. A obra destaca que a abertura dos portos, a Carta Régia, de 28 de janeiro de 1808, assim como outros eventos anteriores e posteriores, como os tratados de 1810, Tratado de Comércio e Navegação, foram partes integrantes de um mesmo processo. A longa militância em sala de aula por mais de 50 anos e a dedicação à orientação de 90 teses e dissertações, a atualização constante da historiografia nacional e internacional, generosamente posta a público em seu trabalho como editor junto à EDUSC, revelou-se na profunda e erudita reflexão do seu mais recente trabalho publicado, Historiografia, Teoria e Prática, de 2014, produzido a partir de discussões no dinâmico grupo Estudos Historiográficos Ibero-Americanos, por ele coordenado, junto à Cátedra Jaime Cortesão, e que une a vitalidade de jovens pesquisadores à erudição e maturidade de professores consagrados. O livro, na verdade, resultou do curso Historiografia, Teoria e Prática, disciplina de pós-graduação ministrada pelo autor em 2012, para o qual foram reunidos artigos discutidos e totalmente reformulados, com a participação dos alunos, e também textos inéditos que encontram
sua unidade na proposição historiográfica em sua face teórica e aplicada. A diversidade da obra fica por conta da temporalidade da escrita, como ele mesmo frisou, ao longo de 2 décadas, de contemplarem reflexões focadas num só autor ou numa determinada temática, em torno do qual se arregimentam vários autores. O livro, como já disse, e assinalado nas orelhas da obra, é um convite ao diálogo, a busca de uma síntese que enleia velha e nova história numa urdidura criativa, são palavras dele, um reencontro entre o econômico e o cultural, à procura de uma história aberta e integradora. Quando decidiu publicar esse livro, justificou a decisão por considerar que, após 50 anos de dedicação acadêmica ininterrupta e de investigação contínua, ainda tinha algo a dizer, principalmente às novas gerações. O professor Jobson, todavia, como atestam suas pesquisas em andamentos e sua volta às salas de graduação no Departamento de História neste semestre, ainda tem muito a nos dizer. Muito obrigada. Agradecemos a presença da professora titular Maria Hermínia Tavares de Almeida, ouvidora da Universidade de São Paulo. Neste momento, a professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, fará a entrega do diploma do título outorgado pela Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo ao professor doutor José Jobson de Andrade Arruda. Passamos a palavra ao homenageado, professor doutor José Jobson de Andrade Arruda, professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos. Enorme responsabilidade dizer algo que possa fazer algum sentido na esteira da apresentação feita pela professora Vera, que atravessou a minha vida de mais de 50 anos nessa universidade e fez elogios, encômios, que não sei se sou deles merecedor. Mas inicio essa apresentação com os agradecimentos, não porque eles sejam formais e de praxe, mas porque realmente são sentidos, eles são do coração. Agradeço, em primeiro lugar, a congregação desta faculdade, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, pelo título emérito a mim outorgado. E jamais pensado que um dia pudesse vir se realizar. Tão cedo entrei nessa universidade, tão cedo me formei. Por isso, não tão provecto, consigo chegar a este momento em que recebo um título que me deixa tão satisfeito. Eu gostaria de agradecer a presença aqui do professor José Eduardo Krieger, pró-reitor desta universidade e representante do senhor reitor,
agradeço a presença, Krieger, e o fato de representar aqui o professor Zago e o professor Varran, afinal de contas, companheiros de longa data. Agradeço a diretora da faculdade, a professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, pelas diligências no sentido que esta cerimônia se realizasse, pois este é um processo que se iniciou há bem mais de 3 anos, quando o Departamento de História propôs o título, rodou pela universidade, até esse momento em que estamos chegando para que o título fosse concedido. Ao vice-diretor, professor Paulo Martins, que aqui está, a quem agradeço, jovem em relação, próxima neste momento, tanto da diretora quanto minha própria, mas que tenho certeza será de longa duração também. Ao professor Oswaldo Cogiola, chefe do Departamento de História, que propôs, através do departamento, não ele pessoalmente, mas representa o departamento que chancelou o título. Né? Sem essa iniciativa, esse momento não ocorreria. Além do que, Cogiola sempre foi um companheiro de longas datas, fizemos muitos livros juntos, alguns participando como colaborador, outros até financiando, quando estava no CNPq, na Comissão de Eventos Históricos, mas sempre dentro de uma determinada linha, num sentido e num compadrinho em relação àquilo que pensamos sobre a história, que é muito próximo. A professora Vera Lúcia do Amaral Ferlini foi me orientando, fez mestrado comigo, doutoramento, livre docência, levei a titulatura, a direção da Cátedra Jaime Cortesão. Esse elogio talvez não devesse fazê-lo, porque vão pensar, bom, agora entendemos por que tantos encômios foram feitos aqui. Mas a professora Vera é uma criação, não é? Da qual me orgulho. Não é? E viu-se pelo padrão da exposição que fez. Não é? A concatenação, a articulação das partes, o sentido, etc. Vera, muito obrigado. A todos, afinal, que me honro com sua presença neste momento, para mim, inesquecível. Mas, nesse ponto, eu gostaria de fazer alguns pequenos destaques. Eu gostaria de agradecer muito especialmente os meus alunos da Universidade Federal Fluminense. Tenho 4 ou 5 alunos que de lá vêm para fazer cursos comigo aqui, o que é uma referência hoje em dia. Ter cursos de alunos da UF que vêm a São Paulo para fazer curso no Departamento de História, na pós-graduação em História Econômica, é uma referência. Aqui representados por Walter Matos, um doutorando meu, e Jussara, que aqui está também, perdoe-me fazer estas citações, mas merece, eles se deslocaram do Rio para vir até aqui participar desse momento. Os colegas do curso objetivo, sobretudo o professor que aqui está, Fábio Romeu de Carvalho, que é o vice-reitor da Unip, do objetivo, um cursinho no qual eu me formei. Posso dizer assim, eu não aprendi a dar aula na Universidade de São Paulo, aprendi a pesquisar, mas dar aula, tive alguns exemplos notáveis, professor Fernando Novaes, professor França, mas essa aula prática, essa aula para muita gente, em que você se esforça para entender quais são os caminhos da mente do aluno e que te forçam a raciocinar e que te obrigam a pensar do modo pelo qual você pode chegar a ele e ele pode aprender. Não uma coisa hermética, porque de hermetismo ou hermetismo são fáceis de fazer. É só arranjar umas palavras difíceis e você concatena um raciocínio e parece muito complexo, mas na verdade é obscuro. Eu prefiro a clareza da transmissão do raciocínio. E os meus padrinhos recentes, que acabei de adquirir agora, não pensei que teria mais padrinhos. O professor Fernando Novaes, o professor João Batista e o professor Davi Arrigucci, que aqui me conduziram por essa longa trilha, porque eu vinha pensando no que vou dizer. Não é? Muito bem. Após essa apresentação, me cabe dizer alguma coisa para mostrar algo daquilo que foi a minha trajetória. Não vou, entretanto, repetir o itinerário que a professora Vera fez, nem seria capaz de fazer tão bem quanto ela fez. Então, eu escolhi detectar alguns pontos na minha produção durante esse período que considero relevantes. Se alguma coisa fiz e que pode ficar para o futuro, como ela mesma disse, que era obrigação projetar para o futuro, são alguns pontos que eu considero fundamentais para quem é professor de história, para quem reflete sobre história. Muito bem.
O que é que justifica a concessão do título de professor emérito a um de seus professores, no caso, eu? A produção científica, a relevância de suas contribuições ao conhecimento, a dedicação aos alunos de graduação e pós, a atuação institucional dentro e fora do lugar de origem, a divulgação de conhecimento produzido via materiais didáticos de qualidade. Divulgação é uma coisa muito importante, senão a universidade fica isolada. Um grande professor que não se expõe a debater com aqueles que estão fora da universidade e são iniciantes no conhecimento, ele está fechado em si e a universidade não resulta naquilo que ela tem subvenção pública para realizar. Não vou aqui refazer o percurso sobre cada um desses itens que minha apresentadora fez a gentileza de percorrer com tanta benemerência. Vou me restringir a pontuar 3 questões fundamentais que se referem à produção de conhecimento teórico e metodológico, resultantes do conjunto de todas as experiências vivenciadas em meio século de vida acadêmica na USP. Quesitos itens estes que guardam uma relação íntima entre si. São 3, mas não estão separados, estão isolados. Eles têm uma relação intrínseca. O primeiro é o conceito de historiografia. Esse é um dos meus trabalhos que eu considero tem alguma relevância. A primeira reflexão gira em torno do conceito de historiografia, descolada de seu usual entendimento como história da história. Eu pensei um pouquinho sobre esse assunto e tenho uma concepção que, evidentemente, pode ser discutida. A historiografia é, para mim, a própria consciência que o historiador extrai da experiência social da humanidade entranhada no movimento da história. É uma espécie de dia-cachê da própria história, sua chave de segurança, porque permite avaliar os conhecimentos produzidos, apontar suas fragilidades, denunciar seus excessos, expor suas ideologias, mas também certificar suas interpretações mais consistentes, mais próximas da verdade histórica possível. Trata-se de uma ferramenta insubstituível no arsenal do historiador, que vivencia, nas palavras de Georges Duby, um mundo privado de Deus, das utopias redentoras, da ilusória segurança da ciência, e que vê tremer sob seus pés a divindade da história, responsáveis pela anomia do tempo presente que vivemos, pelo avassalador desencantamento da razão. Contexto no qual sobreleva-se o papel da historiografia na detecção apropriada dos eventos que registram o pulsar da dinâmica histórica, em seus vários níveis de manifestação, dos eventos corriqueiros até os eventos marco, passando pelos aleatórios. Manifestações externas às estruturas são os eventos, mas indícios preciosos para que nelas se possa penetrar, pois eventos e estruturas requerem-se mutuamente. Nesse sentido, presenciamos uma dialetização do evento, pois, em sua latência, estruturaliza-se, passa a constituir a própria estrutura, vira estrutura. Equivale dizer, a estrutura produtora de eventos colhe os frutos de sua própria semeadura, transformando-se. Por essa via de análise, o evento torna-se a face visível da estrutura, a própria materialização estrutural, na qual o evento é para a estrutura o que o social é para o individual. Em suma, é a pura ação social historicamente circunstanciada e traduzida em eventos que transformam as estruturas, delineando a totalidade histórica do momento que a operação historiográfica possibilita decifrar. Nestes termos, nenhuma reflexão sobre a produção histórica pode descuidar-se dos circunstanciamentos mais gerais que estabelecem a conexão vital entre autor, obra e meio. Uma relação produzida no coração da vida social, em sua mais visceral acepção, a ultrapassagem do eu individual como via de acesso à consciência histórica. Concebe-se a historiografia, portanto,
como a análise crítica das obras históricas produzidas pelos historiadores e dos próprios historiadores em sua imersão temporal. Vale dizer, pensar as obras históricas não apenas em si mesmas, nos objetos sobre os quais se debruçam, mas prioritariamente naquilo que são capazes de expressar o entorno problematizado das múltiplas temporalidades que nelas se entrecruzam. Expandindo, necessariamente, o tempo a partir do qual falam seus atores e agentes, os universos sociais, a ambientação cultural, o clima político, o quadro institucional, sem olvidar as motivações pessoais de seus construtores. Este conceito conecta-se ao segundo, o conceito de transtemporalidade. A segunda reflexão é uma derivação da primeira e refere-se ao conceito de temporalidade no ofício do historiador. Conceito de tempo. Qual o tempo do historiador? Assume-se que o historiador recria o passado imerso em sua própria temporalidade, o tempo presente, constrangido por suas circunstâncias, que são tanto as do tempo presente, quanto dos tempos sobre os quais trabalha, o passado e o futuro. Ou seja, ao elaborar a síntese, sua mente opera tanto com o passado recuperado, quanto com o futuro pressentido. A isso chamamos de a lógica da transtemporalidade. Dialógica no senso em que foi pensada por Mikhail Bakhtin, expressando uma complexa polifonia dialogal entre as temporalidades tradicionais com a qual opera mentalmente o historiador, uma transtemporalidade. Operação mental que somente o ser humano é capaz de realizar, o que nos obriga a rever a clivagem tradicional que mimetiza o fluxo contínuo da natureza, o tempo sideral. Faculdade que é o apanágio do ser pensante. A consciência do tempo histórico que se estabelece a partir de nossa própria trajetória existencial. O lapso de tempo entre o ser e o morrer. Consciência que é apanágio do ser humano, único animal que sabe de sua finitude, como ensinou Heidegger. Nesse sentido, a temporalidade histórica é um fluxo contínuo de tempos que se entrelaçam na mente do historiador. Um fluxo esvoaçante, múltiplo, polidirecional, que flui do passado ao futuro, atravessando o presente num átimo de segundo e vice-versa. Postulado no vértice da tríplice temporalidade, banhado pelos influxos do presente, iluminado pelos albores do futuro, o historiador descortina o passado, arrasta-o até nós, transformando-o de modo a torná-lo compreensível aos homens do tempo presente. É o domínio do tempo social que faz do historiador a condição de ser o senhor do tempo. E o diferencia em relação aos pensadores afins no campo das humanidades. É a sua identidade. É isso que faz recusar a máxima de Santo Agostinho. Referente ao sentido do tempo, diz ele, o futuro não é mais. O futuro não é ainda. Ou seja, o futuro não chegou. O passado não é mais. O instante presente acabou de ser e também já não é mais. Ou seja, o sentido do tempo para Santo Agostinho é o não ser. Digo, pelo contrário. O modo de ser do tempo é o de sempre ser. Pois coexiste em diferentes diapasões temporais, mais do que uma mescla, compõe uma síncrese temporal e vertebra a lógica da transtemporalidade. Com base nesses dois conceitos alinhados, foi possível repensar a minha disciplina, a minha especificidade durante esses 50 anos, o de ser um professor de História Moderna, sobretudo, mais especificamente de História Econômica. Remeteu-me à necessidade de pensar o conceito de história econômica. Como está a nossa história econômica hoje? Para onde ela caminha? Quais são as nossas condições?
Não quero nem pensar diante as instituições avaliadoras. As reflexões sobre historiografia e transtemporalidade levaram-nos a pensar o lugar da história econômica hoje, o que significa pensar sobre minha disciplina de eleição e propor uma história econômica aberta, travejada na política, banhada na cultura. Alguns anos atrás, lá pelos anos 50, isso seria uma heresia. Mas acontece que os tempos são dinâmicos, mudam. E os historiadores mudam junto. Ou se mumificam. Atitude que nos conduza a uma abordagem propriamente histórica da dimensão econômica, gestando uma disciplina aberta por abdicar da determinação econômica e imaginar que, em específicas circunstâncias, a esfera do econômico submete-se a injunções que lhe são exteriores. Postura que requer a sábia ação mediadora, procedimento incontornável tanto à problematização da subjetividade do historiador, quanto ao voo rumo à universalidade histórica dialeticamente constituída. Se nos meados do século XX a esfera econômica do econômico reduzia o modo de estruturação do capitalismo, expressando ao mesmo tempo a forma e o conteúdo das sociedades, isso lá nos meados do século XX. Nos fins do século, os fenômenos culturais elevaram-se à condição de forma dominante, pela transferência para a dimensão simbólica do papel que outrora fora ocupado pela economia. O capital se transfigurou. O capital extrema suas formas abstratas, mais permeáveis aos influxos culturais, e a cultura, por seu turno, passa a absorver princípios e práticas antes exclusivas da esfera econômica. No âmbito da globalização, a cultura revela-se integradora de experiências diversas. A um só tempo múltipla e sintética, estende seus tentáculos aos confins do planeta, pela magia das comunicações que, de forma inusitada, acelera o tempo e contrai os espaços do planeta. Acho que não preciso citar de quem é a frase. Nesse contexto, o capitalismo passa a exibir abertamente a sua fase cultural, pois sua marca definitiva passa a ser a integração financeira dos mercados mundiais e o descolamento do capital financeiro em relação ao capital industrial, atingindo sua suprema abstração e transmitindo-nos a sensação de que paira sobre todas as formas concretas de suas próprias manifestações, eterizando-se. Magia que Marx detectou no capital produtor de juro, a perfeita representação fetichista do capital, por sua capacidade de produzir automaticamente mais-valia em progressão geométrica. Por sua virtude inata e oculta, a de simbolizar um capital imaginário que se capitaliza, que se valoriza a si mesmo. Capital futuro, sem lastro, volátil, pura fantasmagoria, verdadeiros mistérios religiosos do fetichismo da mercadoria, que realiza, via câmbio, o mercado interbancário, a orgia do capital especulativo, que meu filho José Jobson estudou. Nesse contexto, quanto mais a mercadoria se descola do trabalho regulamentado, mais o seu caráter abstrato se firma, mais fetiche ela é, e quanto mais simbólico o capitalismo for, mais cultura ele se torna, transmitindo a impressão de que sua corporificação humana parece ter sumido, disse o Haver. Se bem que ultimamente tem umas malas cheias de dinheiro em alguns bunkers por aí que mostram que o capitalismo está se corporificando outra vez. Em decorrência, assistimos à expansão vertiginosa do consumo simbólico, largamente impulsionado pelos meios poderosos sistemas midiáticos de produção e reconstrução de imagens. Lastreado em sua
enorme capacidade para criar e recriar imaginários completamente desenraizados das tradições culturais precedentes, diz Remo Bodei. Imaginários introjetados na retina e na memória dos consumidores, assim tornados cativos pela força do poder imagético. Poder materializado numa vasta amplidão de objetos singulares lançados ao mercado global, onde na síntese lírica do mesmo Remo Bodei, num festim escatológico, fartam-se de símbolos culturais, convertendo-se o mercado num poderoso sistema simbólico, no qual a temporalidade futura assume papel relevante na reprodução do sistema social, uma vez que os consumidores, sobretudo os mais jovens, antecipam o futuro colando-o no presente, compungidos pela urgência do imediato, a pulsão do usufruto do future now. Mas com enorme capacidade para impactar sobre esse mesmo tempo presente, delineando-se uma efetiva intromissão do futuro no presente, transformado num instante em passado, prova candente de transtemporalidade. Dissipa-se nesse contexto a separação entre produção e consumo. Na medida em que a produção se realiza no consumo e o consumo somente se viabiliza na produção, em decorrência, a produção torna-se imediatamente consumo e o consumo imediatamente produção. Ambos surgem como intermediários um do outro. Cria-se um, ao realizar-se, cria o outro. Cria-se sobre a forma do outro. Por essa razão, a indústria cultural numa sociedade dominada pelo valor de troca, juntamente com a publicidade que é sua seiva, transforma-se em importantes mecanismos reprodutores. Isto porque a publicidade atua como potente método de transferência de significado, fundindo um bem de consumo a uma representação do mundo culturalmente constituído. Portanto, mais do que nos ajudar a saber quem somos, ajuda-nos a antecipar o sonho de quem gostaríamos de ser. Pois são pontes, capazes de alimentar a posse de ideais que as circunstâncias presentes nos negam no momento. Indústria cultural que, nos termos de Adorno e Horkheimer, ao mesmo tempo em que sacia o desejo de consumo dos indivíduos, os conduz à apatia. Satisfaz porque promete, mas não cumpre suas promessas. Ao mesmo tempo em que sacia o desejo de consumo dos indivíduos, portanto, conduz à apatia, como dissemos. Por essa via de raciocínio, o sistema simbólico entranha-se na produção de mercadorias, tornando todo o ato de produção num ato cultural, cabendo aos valores simbólicos apropriados pelo mass media via publicidade transmutarem-nos do estado bruto em que se encontram na cultura num sistema simbólico para o consumo submetido à lógica do capital. Citação da senhora diretora que está ao meu lado. Nestes termos, não se pode falar em primazia da cultura, posto que a lógica simbólica do consumo se solidariza à lógica propriamente econômica da produção, criação e serventia do sistema produtivo. Verdade reconhecida pelo próprio Salins, ao afirmar que, pelo mecanismo de mercado, qualquer pessoa necessita comprar e vender para viver, mas só se pode agir desse modo na medida em que suas relações com a produção assim o permitam. Assertivas, que fazem das postulações de Salins não uma recusa peremptória de Marx, mas sim uma refração de sua teoria. O que resulta desses três conceitos, dessas três concepções interagidas numa interação? Quais são os desdobramentos metodológicos destas constatações? Porque, no fundo, ainda são constatações. De fato, o que surge como um jogo de oposições, de epistemologias antinômicas, são, de fato, manifestações diferenciadas da própria complexidade histórica. Ou seja, impõe-se a necessidade de pensar a relação dialética entre simbolização e materialidade, entre linguagem e meio social, entre esquemas e recursos, em suma, entre economia e cultura.
entre história econômica e história cultural. Um diálogo necessário entre Marx e Salins, entre o modo de produção material e o modo de consumo simbólico. Pois, assume-se que toda a prática humana, em todos os seus contextos sociais ou esferas institucionais, é culturalmente constituído. Mas isso não quer dizer que uma narrativa cultural seja uma explicação cabal da vida social. Menos por transmitirem excesso de simbolização, por sustentarem-se muitas vezes sobre materiais randômicos, por valorizarem em certos contextos excessivamente a recriação estética e literária do passado, que leva, evidentemente, à aparência de um certo descompromisso em relação às exigências explicativas. E muito mais pela evidência de que os símbolos transcendem a seus contextos. Os símbolos viajam, aderem a diferentes práticas sociais, redefinindo-se, obrigando o historiador econômico a estar atento para esta interpenetração, pois à medida em que a lógica da razão prática transforma o ambiente, ela tende a subverter a estrutura sincrônica da linguagem. Ou seja, insisto, os símbolos viajam, aderem a contextos sociais diversos e, por decorrência, a diferentes contextos sociais em diferentes momentos de sua trajetória. E é para essa interpenetração dialogal que os esquemas simbólicos e os recursos materiais entre o historiador é para isto que o historiador do econômico deverá estar atento. Pois à medida em que a lógica da razão prática transforma o meio ambiente, ela tende a subverter a estrutura sincrônica da linguagem, confirmando uma unidade contraditória. Talvez seja essa a chave do enlace compreensível entre as duas lógicas, a da materialidade e a da simbolização, o jogo no foco dialético entre evento e estrutura. A chave para penetrar nos significados e naquilo que eles significam, pois as manifestações dos eventos não se revelam de imediato, exigem entrelace com as totalidades circundantes, reaçando o papel das mediações. Em suma, e para arrumar à conclusão, à medida em que o capitalismo como sistema histórico tornou-se parte de uma totalidade maior de produção de bens simbólicos, num dado sistema cultural, as abordagens alicerçadas em termos estritamente econômicos revelam-se insuficientes para dar conta da complexidade da vida social e, por desdobramento, da verdade histórica possível. Esta é a razão que nos leva a propor uma síntese que enleie velha e nova história. História econômica e história cultural. Uma urdidura criativa completamente desvinculada de qualquer tipo de determinismo ou parti pris hegemonizante. Uma síntese que envolva elementos modernos e pós-modernos, que enlace micro e macrohistória, gestando uma estrutura cognoscitiva que represente uma reaproximação com a experiência histórica da humanidade e dê conta, ao mesmo tempo, da unidade do gênero humano em seu desenvolvimento temporal. Uma nova hermenêutica que incorpore o valor inextricável da subjetividade humana, sem perder de vista os fenômenos culturais, as classes, os grupos, as formas coletivas de vida, integrando a descontinuidade, a quebra de relações entre autoconhecimento e autointerpretação das pessoas e das circunstâncias de suas vidas. Razão e imaginação, racionalidade e narração, orientação prática e fascinação estética. Eis as polaridades cuja simbiose se deve almejar na busca por uma história-conhecimento. Por quê? Porque ela transita da ficção à realidade, da escrita à poética, do sensível ao inteligível, das névoas densas do imaginário ao brilho ofuscante da realidade imediata. Estruturas sociais e campos de significação se tangenciam, por serem vias de dupla mão entre o social e o imaginário, cuja expressão não exclui a ideologia enquanto tecido de representações e valores integrados na escrita da história. Da mesma forma que o imaginário, ao compor sínteses originais,
combina e produz imagens por vezes próximas, por vezes distantes da experiência sensível, resta ainda ao historiador uma tarefa inexaurível: não descuidar dos detalhes, da filigrana, do aparentemente desprezível, mas também não deixar de inscrevê-lo na teia ampla da macrohistória, na sua cadeia relacional, e daí inverter a trajetória, retornando ao pontual, ao contingente tornado emblemático. A esta primeira aproximação impõe-se uma segunda viagem, que transcorre da descrição à análise, da narração à reflexão teórica. Nesse entrelace, signos e sentidos se explicitam. Símbolos e conceitos se completam, vializando, por fim, atingir os tesouros ocultos do subconsciente, expresso no imaginário, e realizar a travessia de volta às formações mentais dominantes, de caráter eminentemente ideológico, cuja significação é inequivocamente produzida nas clivagens e tensões sociais. Instaura-se nesse passo a hegemonia da razão, da compreensividade, mas sua unicidade pode ser rompida pela ação da sensibilidade que, ao iluminar os múltiplos perfis trabalhados pela singularidade, repõe, de maneira adensada e renovada, os objetos da percepção. E aqui vão os agradecimentos finais. Se estas reflexões têm algum valor para o avanço do conhecimento histórico, elas não são certamente o fruto isolado das elucubrações de um ser pensante. Tenho dois amigos aqui à frente, o professor Maia e o professor Salles. Não é? São partes desse processo. São, sim, pelo contrário, o produto de um indivíduo mergulhado em sua temporalidade, em sua ambientação social, em sua trajetória institucional, em sua vida acadêmica, no convívio intelectual com seus colegas e alunos, no trato com os funcionários, no convívio com seus familiares. Mas as referências individuais são obrigatórias, porque temos, sim, figuras decisivas que pontificam em nosso itinerário e conferem sentido à nossa formação. São duas referências fundamentais: o professor catedrático Eduardo de Oliveira França e o professor emérito Fernando Antônio Novaes. O primeiro, porque apostou em mim. E nós fazemos apostas da nossa vida. Eu estou apostando na história econômica. Não é verdade? O Fernando fez a aposta dele. O primeiro porque apostou em mim, porque teve a ousadia de convidar-me para compor a celebrada mesmo, hein? Naquele momento era, cadeira de História Moderna e Contemporânea, oferecendo-me um contrato experimental de 3 anos, quando eu tinha apenas 24 anos de idade e acabara de colar grau no departamento de História. Mas foi o professor Fernando Novaes, a minha grande inspiração. Por suas excepcionais qualidades de professor, pesquisador, orientador, intelectual brilhante e grande amigo sempre disponível, nas horas boas ou más. A ele devo a magnanimidade em disponibilizar parte da pesquisa que fizera em Portugal durante 6 meses, se bem me lembro, sobre as balanças de comércio, para que eu pudesse fazer a minha tese de doutoramento em prazo recorde. Realmente é algo inimaginável. Alguém que disponibilize parte de sua pesquisa feita no exterior com tanto sacrifício para que um colega faça da parte daquele material a sua tese de doutoramento. Fernando, muito obrigado, devo muito a você. Deixo por último o agradecimento aos meus familiares. A grande família aqui representada pelo Dr. José e a Dona Leni, meus sogros, que sempre com muita sabedoria souberam manter a família coesa e irmanada em torno dos princípios cristãos. Dr. José, que soube traduzir em prosa e verso sua longeva experiência de mais de 101 anos de vida. Está ali o Dr. José. Mas há também uma pequena família, constituída pelos filhos. Mariana, aqui pertinho, e José Jobson, ali atrás. Genro e nora, Alexandre e Vivian. Minha querida Vivi, que estava aqui.
E os netos, que são a felicidade do outono de nossas vidas. Minha e de Armindinha. Maria Isabel Bebel, que aqui está, e Otavinho, cujos olhos azuis lembram um pouco o vovô. E Armindinha, é óbvio, que deixei para o fim, por ter sido sempre o motivo lindo e alegre de minha existência, por mais de meio século. Se tivesse que dar um título de um filme sobre minha vida, seria A Presença de Armindinha. E somente a dedicatória que a ela fiz, na apresentação do meu último livro, dá a exata medida do que ela foi e é para mim. Lendo, revendo, comentando, propondo, criticando, estimulando, doando, todo o tempo, a qualquer hora, sempre esteve Armindinha, minha inspiração de corpo e alma. Mindulinha, te amo. Contigo divido esse título, que tanto me honra e faz feliz. Bom, ainda me cabe, por dever de ofício, manter a compostura desse lugar, embora gostaria de não ser obrigada a tal. Após essa cerimônia de outorga do título de professor emérito da Universidade de São Paulo, ao professor doutor José Jobson de Andrade Arruda, cerimônia na qual vivemos os momentos mais significativos de uma universidade, são os momentos que combinam os dois princípios centrais de uma universidade, referentes à hierarquização de mérito e à celebração do mérito, portanto, um momento simbólico e ritual, essencial à vida das instituições, como, não historiadora, que não sou, mas como socióloga. Aqui tenho meu querido amigo professor Sérgio Miceli, sociólogo como eu, com quem eu aprendi muito e aprendo. Nós sabemos que as instituições vivem também dos seus rituais. Momentos de congraçamento e de celebração de princípios e de unidade. Eu declaro, a partir de então, encerrada essa cerimônia. Muito obrigada. Diz que tem. Não disse que ele tinha muito para dizer. Eu também tinha certeza disso. Ele sempre tem algo a dizer.